Então, o tecido que eu vou utilizar para fazer essa camisa é o Lavine. Aqui na minha cidade ele é vendido com esse nome, né? Mas eu creio que em outros lugares ele pode ter outros nomes. Já vi alguém tratando ele como sedinha também. Mas todos os tecidos que tiverem um caimento fluido, assim, pode ser inclusive viscose, dá para fazer essa camisa, tá? E para as minhas medidas eu vou gastar 1,40 m de tecido. Então, aqui o primeiro passo é passar e na sequência a gente já vai cortar os moldes. E agora que eu já passei o tecido, eu vou aproveitar o calor do ferro já para entretelar a parte que eu vou fazer aqui o colarinho. E nesse tecido aqui, que é bem molinho, que eu já mostrei pra vocês, né, bem leve, eu vou trabalhar com a entretela nos dois lados do colarinho, tá? Então, eu vou marcar aqui mais ou menos uma quantidade que dê pra cortar as duas partes da gola, ó, e vou recortar a entretela aqui. Aqui eu vou usar um papel pra proteger o meu ferro, mas vocês podem usar um tecido que também funciona. Então, prontinho, ó, já entretelei aqui e já vou aproveitar aqui e cortar a minha gola. Vocês vão ver, ó, que o tecido continua com caimento, continua leve, mas porém mais encorpadinho do que aqui, sozinho, sem entretela. E aqui eu estou com o meu tecido no sentido do fio, ó, aqui é a orelha do tecido, né? E agora eu vou cortar aqui a minha gola colarinho, ó, vou posicionar. E como já tá com as margens de costura, né, é só cortar. Como é um tecido muito levinho, eu vou alfinetar, porque a probabilidade dele sair do lugar aqui é muito grande. E depois que eu alfinetei, é só vir aqui e cortar, ó. E aí eu vou cortar bem rente aqui ao meu molde. Vou marcar aqui onde a minha gola finaliza, né? A parte de cima da gola, ó. Vou reservar a minha gola aqui e vou seguir cortando as outras partes aqui da blusa. Vou começar cortando aqui pela parte das costas. Como se trata de um tecido fino, né? Coloquem bastante pezinho aí pra ele não sair andando enquanto vocês cortam. E outra dica pra ir cortando tecido fino, ó, sempre trabalhar com a tesoura mais na parte da ponta e sempre ir apoiando assim à medida que a tesoura vai andando, ó, no molde, tá vendo? Daí vocês apoiam bem certinho e evita que o tecido fique passeando. Pronto, vou reservar aqui também a parte das costas e vou cortar agora a parte da frente. Agora que eu já cortei aqui a frente, ó, eu já venho e já vou alfinetar as preguinhas aqui do meu decote para que eu não me perca ali na hora de costurar. Claro que na hora de costurar, né, a gente vai deixar isso aqui bem certinho, ó, até porque vai vir a gola aqui em cima, né? Mas olha como já fica muito bonito aqui as preguinhas e elas ficam tudo em direção aqui ao volume do seio. Olha só que lindo que já ficou só aqui no fato da gente ter alfinetado e nem tá certinho ainda, né? Já ficou muito bonito aqui o decote. Então, agora eu vou reservar aqui também a frente e vou cortar a manga. E aqui eu vou só fazer a identificação, ó, onde é a parte da frente, né? E aqui onde é a parte das costas. E vou marcar aqui o encontro dos ombros que definimos lá na modelagem. Então, prontinho, ó, minha manga vai ficar assim. E aqui pro punho do elástico, né, eu vou cortar um elástico aqui na medida que eu quero do meu punho, ó. Vou cortar uma medida aqui com 18,5 centímetros e aí vocês definem, né, aí o tamanho que vocês querem, ó. Vou deixar aqui com 18,5 que ele não vai ficar nem apertado, mas também não vai ficar aquele elástico muito frouxo. E agora eu vou cortar o acabamento ali pra fazer o decote, né? E aqui eu vou cortar no fio atravessado, porque esse tecido ele tem elastano, ó. Então, aqui é o viés, né, ó. Ele estica, mas aqui no fio atravessado ele também estica. Estica menos, na verdade, mas já é uma quantidade que eu consigo colocar ali no meu decote. Se vocês estiverem trabalhando com tecido que não estica nada, aí tem que cortar aqui no viés, tá bom? E aqui, ó, eu vou cortar como se fosse um viés, né, com 3,5 centímetros de largura, tá? Não vou cortar ele tão largo, não. Olha só, então prontinho, ó, aqui eu tenho a parte da frente, aqui tem a parte das costas, aqui a gola, né, a parte da manga e a parte do acabamento do decote. Então, agora o próximo passo é começar a costurar a nossa blusa. Então, eu vou começar aqui a fazer a minha costura e pra dar início, né, eu vou passar uma costura aqui, ó, na cabeça da manga, pra que esse tecido ele não fique crescendo ali na hora de eu costurar lá na blusa. E eu vou fazer uma medida aqui só a olho mesmo e vou passar uma costura aqui na região da cabeça da manga e eu vou fazer isso nas duas mangas. Olha só, vocês vão ver que ela não vai deixar, ó, o tecido ficar cedendo, tá vendo? E aí eu vou deixar assim e vou fazer aqui na próxima. Agora eu já vou vir e já vou fechar aqui a minha manga, consumindo o meu 1 centímetro de margem, né?
Agora eu já vou vir aqui, ó, e preparar a parte da frente da blusa. E aí, pra isso, eu vou soltar aqui a minha primeira preguinha, né? Ó, vou tirar esse primeiro alfinete aqui. E vou fazer o acabamento aqui nessa abertura. E aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante. Na aula da modelagem, eu disse que vocês poderiam deixar do tamanho que vocês quisessem. Porém, desde que fosse maior do que a medida que eu coloquei lá. Porque se vocês deixarem isso aqui muito pequenininho, vocês não vão conseguir vestir, né? Porque, afinal de contas, a blusa, ela não tem nenhuma abertura mais além dessa daqui. Então, vocês medem aí certinho se essa quantidade vai ser suficiente para passar na cabeça de vocês. Então, fiquem atentas a isso. Confiram certinho antes de fazer o acabamento aqui do decote, tá? E aí, vocês vão conseguir conferir medindo aqui normal, ó. Vai medir aqui o decotezinho V aqui no decote e também o decote das costas e ver qual foi a circunferência total. E aqui, para fazer o acabamento, ó, eu vou pegar aquela tirinha de tecido que nós cortamos, né? Cortei no fio atravessado mesmo. Vou pegar aqui do lado do avesso do meu tecido e vou costurar com mais ou menos 0,7 aqui de margem. Não vou nem consumir 1 centímetro não, tá? Porque aqui vai ser um acabamento no estilo de viés mesmo, aquele viésinho que fica aparente. Vou deixar a pontinha sobrando ali para facilitar o acabamento depois. Faço um pouquinho de retrocesso ali para firmar, né? E posso vir aqui, ó, costurando. Sem esticar, sem nada, tá? Deixa o tecidinho levinho aqui em cima do jeito que tá. Porque senão, como é fino, ele pode ficar enrugando ali o decote. Aqui no finalzinho do decote V, ó, eu sugiro vocês fazerem um risco reto aqui em direção ao finalzinho do V, né? Pra vocês visualizarem aqui, ó, o ângulo certinho dele na hora de virar com o Vzinho pro outro lado. Ó, aí você vem, aí levanta aqui o tecido. Olha só, levanta aqui o tecido e vê exatamente onde a agulha vai pegar, tá vendo? Ó, aí vocês vão levantar com a agulha baixada e ver se a agulha já chegou aqui no rumo onde eu risquei, ó. Se ainda não chegou, vocês vão voltar à posição inicial e vai fazer mais alguns pontinhos aqui, ó. De novo, no meu caso já chegou, agora eu vou virar aqui pro outro lado. E aqui tem que ter bastante cuidado e paciência, tá? Porque a probabilidade de fazer uma preguinha ali é muito grande. Então, vocês vão posicionar o tecido aqui, ó, e vão só no tecidinho de baixo ali, só naqui que eu fiz o V, e vão fazer um leve pique. Não precisa ser um pique que vai encontrar lá a costura, não, ó. Porque daí vocês já vão conseguir manusear o tecido inteiro aqui com mais facilidade, tá vendo? E aí, vai vir aqui, ó, e ajeitar do lado de cá. Esse pique vai fazer com que vocês consigam deixar o tecido no ângulo mais reto possível aqui pra costurar, tá vendo? Olha só, vocês vão ver que aqui perto do pique, ó, ele vai passar bem pertinho, ó, onde eu dei o pique, tá vendo? Só que em contrapartida, a hora que eu vim aqui fazer o acabamento, ó, ele não vai pegar fora ali, ó. E também não deu pregas. E agora eu venho aqui, ó, e posso dobrar. E dobrar novamente, rebatendo bem certinho pra tampar outra costura e não cair aqui do outro lado. E sempre deixem a pontinha lá, tá? Porque esse iniciozinho nunca sai uma costura muito bonita, então quando ela começar a costurar aqui na blusa, ela já tá com a costura mais bonita. Olha só, e vocês vão ver que vai ficar certinho, ó, aqui do outro lado, a costura não caiu, tá vendo? E agora eu vou virar aqui do lado do avesso do tecido, ó, vou posicionar aqui a altura de decote com a altura de decote, ó, bem certinho. E fazer uma costurinha aqui na diagonal, como se eu estivesse pegando o sentido do viés aqui nesse cantinho, tá vendo, ó? No ângulo de 45 graus, ó. E aqui, eu sugiro vocês fazerem e virarem do outro lado e ir olhando se o ângulo vai ficar bem certinho. Porque tudo depende da largura que vocês deixarem esse viés aqui. Às vezes a gente precisa inclinar ele um pouquinho mais pra cima, ou às vezes deixar ele mais pra baixo. Então, vai depender muito. A única coisa que vocês têm que cuidar é pra ele ficar bem certinho, pra não ficar assim, ó, sabe? Tortinho desse jeito, porque daí fica feio. Especialmente nesse caso, que é bem no rumo do decote, né? Então, não tem nem como disfarçar. Eu sempre gosto de posicionar aqui, ó. Fazer só uma vez, sem retrocesso. Ó, vocês verem que pegou bem aqui no ângulo. E dá uma virada aqui do outro lado e ver como é que ficou.
Se já ficou um ângulo mais ou menos certinho, ó. Tá vendo? Porque aqui na hora que passar, ó, ele vai assentar e vai ficar bem certinho. Esse aqui, por incrível que pareça, já deu certo de primeira. Olha só. Aí a hora que passa aqui, ó, ele fica bem bonito, tá vendo? Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer o retrocesso pra ele ficar bem reforçadinho ali, não ficar saindo. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou posicionar as minhas preguinhas, né, nos locais originais dela, ó. E passar uma costura pra quando eu vir colocar a gola, elas já estarem fixas aqui. Pronto, ó, agora que eu já preparei aqui a parte da frente, né, eu vou unir aqui com a parte das costas, ó. Vou pegar ombro com ombro e já vou costurar. Porque aí, quando eu for lá no overlock, pra overlockar a parte da manga, eu já overloco aqui os ombros e também as laterais aqui da blusa, tá bom? Pronto, ó, então eu já overloquei aqui as duas laterais, os ombros e também aqui a manga. Agora, eu vou encaixar a manga aqui na minha blusa, ó, e eu já até costurei um lado, ó. Então, aqui eu vou virar ela do lado direito. E aqui, eu não vou necessariamente fazer aquele embebido grande como eu fiz lá no casaco, né? Quem assistiu a aula do casaco sabe. Aqui só vai ser uma pequena embebida, digamos assim, pra consumir aquele 1,5 cm de diferença que tem aqui na nossa manga em relação à cava, né? Que nós deixamos lá na modelagem. E aí, tem que ser muito sutil, pessoal. Tanto que eu nem passei duas costuras, porque aqui, como é um tecido fino, a probabilidade de aparecer preguinha do outro lado é muito grande. Então, por isso que a folga aqui pra embeber é muito minúscula. Olha só, ela vai ficar meia côncava, tá vendo? Aqui pro lado de dentro, ela dá essa aparência de um leve franzido, só quando a gente costura e tira essa linha aqui que a gente passou, essa primeira costura, ela não fica com aparência franzida, ó. Vocês podem ver aqui na outra que eu preguei, a hora que passar, ó, ela fica certinha. Então, vou ajeitar aqui e agora eu vou vir aqui, vou pegar a frente da minha blusa, com a frente da manga, ó, e vou encostar elas aqui, vou vir aqui por dentro e pegar a minha manga e começar a ajeitar ela aqui pra eu costurar. Vou encontrar a costura aqui de lateral com costura de lateral, jogando as duas pra trás, né, em direção centro-costas, ó. Aqui na parte de cima também tem a marcação, né, do encontro dos ombros, aí vocês vão posicionar aí e conferir certinho se a volta da manga tá encaixando aqui na volta da cava, ó. E aí, aqui, ó, só em ter alfinetada aqui embaixo, aqui em cima, eu já tô vendo que eu puxei demais a minha manga, tá vendo? Então, eu posso vir aqui, ó, espalhar mais, desfazer, né, esse pequeno franzido que eu fiz aqui, ó. E aí, vocês vão ver que vai ficar mínimo mesmo. Não vai fazer quase diferença aqui na aparência da manga. Mas vai fazer uma tremenda diferença na hora de costurar. Ó, já encaixou bem certinho. E percebam, ó, que tá todo mundo livre aqui, sem esticar a manga e sem esticar o tecido de fora. Tá vendo? Agora é só ajeitar aqui e costurar normalmente toda a volta da manga. Então, prontinho, ó. Tem gente, pessoal, que prefere costurar essa manga sem esse leve embebido. Então, aí, lá na hora da modelagem, só vocês tirar tudo. Só que vocês têm que ter muito cuidado, porque, assim, a probabilidade de ficar pequeno e ficar repuxando, né, é muito grande. Ó, então, vai ficar assim, do lado de cá. Agora, é só ir aqui dentro, ó, e tirar essa costura. Eu gosto de tirar, porque, na realidade, ela não vai fazer diferença, né? A overlock vai acabar cortando ela mesmo, já que ela tá bem na beiradinha. Ou, simplesmente, pode só cortar com a overlock, também não tem problema, não. Aí, eu preguei as duas, agora eu vou finalizar ali o punho com elástico, né? E já vou montar a gola também. Então, aqui eu vou preparar o punho da minha manga, tenho aqui o elástico que eu vou usar, já fiz um lado aqui pra vocês verem como que vai ficar, ó. Eu vou rebater ele assim, ó, ele vai ficar com a bordinha do elástico embutida, mas aqui tem outras formas de vocês fazerem também. Pode só dobrar e fazer o túnel e passar o elástico, que é até mais fácil do que essa forma que eu vou fazer aqui. Então, aqui, ó, eu vou fechar o elástico, né? Vou sobrepor aqui mais ou menos 1 centímetro, que foi o que eu deixei ali, e vou costurar aqui, ó. E aí, aqui, vocês podem fazer vários retrocessos, não tem tanto segredo, porque esse aqui vai ficar embutido, né? Marquem aqui o meinho do elástico, ó. Podem riscar, né? Vou pôr aqui um alfinete, que vai ser mais prático. E aí, marquem aqui o meio da manga também, ó, aqui. Vou fazer um piquezinho. E vou vir aqui com o meio do meu elástico, ó. Dobrar 1 centímetro aqui pra dentro. E com um ponto grande, eu deixei aqui o meu ponto no 5, vou fazer uma costura aqui, atravessando o elástico. Só mesmo pra deixar ele firme ali, depois a gente vai tirar essa costura.
E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na costura da lateral. Jogue a costura da lateral aqui pra trás, né, em direção centro-costas, ó. E aí, faço a mesma coisa aqui. Volto o ponto da máquina no tamanho normal. E agora, eu vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar e já vou posicionar aqui na máquina. Vou fazer um pequeno retrocesso já pra firmar o elástico ali no lugar. E aqui, ó, vou segurar onde eu fiz a costura do meio. Ó, vai dobrando, segura aqui e faz a segunda dobrinha. E vem costurando normalmente, ó. O elástico, ele é mais chatinho de costurar mesmo, tá, pessoal? Mas dessa forma aqui, ó, é uma forma bem prática que eu gosto, né? Mas se você for iniciante, dá pra vocês fazerem o túnel e passar normalmente. Prontinho, ó, vai ficar assim. Agora é só vir aqui e tirar aquelas primeiras costuras que fizemos, né? E nosso punho tá pronto. Agora, vamos montar a gola. Aqui eu vou começar montando a parte de cima da gola. E aí, na hora que eu for ali pro ferro pra passar essa parte aqui, eu já vou aproveitar e vincar aqui, ó, marcando 1 centímetro no pé de gola, né? Pra facilitar depois pra eu fazer o acabamento lá no decote. Então, prontinho, ó, já virei a gola aqui, já passei, né, pra ela ficar bem vincadinha e já vinquei aqui embaixo também, igual eu falei pra vocês, ó. Agora aqui, eu vou pespontar aqui em volta da gola pra ela ficar mais certinha. Se vocês preferirem, pode deixar sem o pesponto também, tá? Eu vou pespontar aqui com uma distância de um pezinho de máquina só. Agora, eu vou posicionar aqui, ó. Aqui, como eu passei, eu acabei perdendo a marcação ali que eu fiz, né? Mas aqui na de cá eu tenho, ó, onde a gola finaliza, né? Então, eu venho aqui, ó, posiciono. E aqui eu gosto sempre de começar costurando pelo meio, ó. Vou ajeitando aqui bem certinho. Então, prontinho, ó, já finalizei aqui, passei inclusive a minha gola, né? Então, agora eu vou pegar aqui o decote, né, da minha blusa, ó. E eu já parei aqui as pontinhas aqui do viés que eu havia deixado, né? Ó, e aí aqui eu já vou aproveitar e conferir que os dois decotes estão do mesmo tamanho, as preguinhas ficaram iguais, né? E eu vou vir aqui no meio do decote e fazer um pique, ó. E eu já fiz esse pique aqui no meio da minha gola também. Aí eu vou posicionar aqui e vou costurar normalmente. Aqui, eu não cheguei a fazer a marcação onde finaliza o decote lá na modelagem, ó. Mas como eu já sei que as minhas preguinhas estão certinhas aqui, né, já estão costuradas, ó, o que sobrar aqui vai ser o transpasse ali do colarinho e também vai ser a vaguinha aqui do decote, né, que a gente deixou ele lá com 5 centímetros, ó. Então, esse pedaço que sobrar aqui do meu colarinho é o que vai transpassar e ficar ali no meio, igual no modelinho que a gente viu, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó. E alfinetem sempre, tá? Pra não correr o risco de sair do lugar. Pronto, ó, vai ficar dessa forma aqui. Aí, depois que eu alfinetei, eu tenho que vir aqui, ó, e conferir os dois decotes, né? Se as duas pontinhas que estão sobrando é igual dos dois lados, né, ó. E aí, eu vou vir aqui e vou costurar. Então, prontinho, ó, já preguei aqui, né, conferi, igual eu já mostrei pra vocês. E aí, eu fui ali no ferro, ó, e vinquei aqui essa outra pontinha pra hora que eu vim fazer o acabamento aqui da gola, ó, ela ficar bem retinha aqui e não ficar torta e nem diferente do lado de cá, ó. Bom, então, vocês vinquem aí de vocês também. E agora é só rebater aqui, ó, jogando a costurinha pra dentro, né, e a outro lado aqui, ó, como já tá vincado, ó. É só ir costurando normalmente. Eu gosto de começar aqui no meio, igual eu já mostrei pra vocês lá na aula da gola colarinho. Como aqui ficou a pontinha bem fininha, ó, vocês têm que ir girando com cuidado. Eu sempre uso essa ferramenta aqui, né, que a gente conhece como agulhão, pra ir ajeitando, ó. Por isso, inclusive, que eu preferi entretelar dos dois lados da gola, porque justamente é um tecido fino, né, e o tecido fino, ele dá um pouquinho mais de trabalho pra gente trabalhar. Ó, vai ajeitando. Girei aqui, ó, e por ela tá vincadinha, agora fica bem mais fácil.
Olha só, então vai ficar bem acabadinha aqui a pontinha, ó. Os dois lados, tá vendo? Agora é só fazer a casinha aqui e colocar botão. E eu já vou finalizar aqui a barra e a nossa blusa tá pronta. Aqui a barra eu vou fazer normal, dobrar uma vez e dobrar a segunda. E aí é só passar que a nossa blusa vai estar prontíssima.